Terrorismo bolsonarista. Por que a mídia está amenizando e passando pano para os terroristas bolsonaristas? Bom, eu trouxe para vocês aqui uma série, uma reportagem que nós fizemos no Correio Nacional. Convido todos vocês a lerem, mas eu vou, com base nesta matéria, fazer o comentário e tecer os comentários que nós faremos daqui para diante. E por que você deve se preocupar se você está aí temeroso com a posse do Lula? Sim, nós temos motivos para temer, sim, a posse do Lula. Existem coisas que não estão sendo feitas que poderiam dar mais segurança nesse momento para que nós possamos ver o presidente Lula assumir e subir a rampa do Planalto e fazer o desfile em carro aberto, tudo aquilo que sempre foi tradicional dentro da democracia brasileira. Infelizmente, o terrorismo bolsonarista está tentando tirar isso de nós, dos brasileiros, trazendo para o Brasil algo que nós não tínhamos, que é o terrorismo. E por que a palavra terrorismo pode ser aqui empregada? Embora o Código Penal, da forma que foi feito, o crime de terrorismo não abarque relações, violências praticadas devido à política, estranhamente no Código brasileiro, a tipificação do crime de terrorismo exclui a relação de violência praticada por finalidade política. Contudo, ela fala em termos étnicos e raciais. Mas por analogia, dentro dos outros países, possivelmente se isso chegar até o Supremo vai dizer que o crime de terrorismo tem essa característica inerente dele, que é um crime praticado por uma violência política, né, que tem uma pretensão política, né, de causar o terror e impedir o acesso de algumas pessoas a alguns bens e serviços, ou, no caso, impedir que as pessoas vejam o presidente eleito do país tomar posse. Pois bem, por que nós podemos usar então o termo terrorismo? Podemos usar do ponto de vista sociológico e histórico, pois nada mais trivial, nada mais terrorismo que você tentar explodir uma bomba num aeroporto para causar o terror, né, perante as classes dominantes, inclusive. E foi isso que nós vivenciamos no dia 24, na véspera de Natal. Os bolsonaristas queriam nos presentear com um assassinato de centenas de pessoas, um mar de sangue no Aeroporto Internacional de Brasília. Nós tivemos um motorista que foi o herói dessa história, né? Um controverso herói, porque um motorista que seria assassinado pelos bolsonaristas se transformou no grande herói dessa história, porque ele encontrou um artefato explosivo com 2 bananas de dinamite e um detonador no seu caminhão, e caminhão-tanque, servido, lotado de querosene. Nós vamos desenrolar essa história porque o terrorista que montou esse artefato diz que, num primeiro momento, o objetivo não era explodi-lo no aeroporto. Somente depois, o nome dele, George Washington Souza. Esse George Washington fake aqui das Américas, né? Porque o George Washington dos Estados Unidos é conhecido pela luta republicana, pela liberdade, não para dar golpe militar. Aqui é sempre o contrário, né? Então o nosso George Washington daqui queria simplesmente dar um golpe militar, causar o caos político, promover o caos em Brasília e promover o estado de sítio, no qual daí então, segundo ele, o presidente Bolsonaro não precisaria passar o poder ao Império Comunista de Luiz Inácio Lula da Silva. Pois bem, a pretensão dele era explodir esse artefato num ponto, num poste, numa rede aonde atrapalhasse e fizesse com que a cidade inteira, ou boa parte da cidade, ficasse sem o abastecimento energético. O que por si só já é um ato terrorista, atacar o sistema o sistema de alimentação energética da capital federal, nos dias que antecedem a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito com mais de 2.130.000 votos. Isso daí dá quase um Uruguai, para quem acha que é pouco voto, que a diferença foi pouca. Isso daí dá muitos países da Europa.
Pergunte aonde 2.130.000 votos não é muita gente. Aonde isso não é muita gente. É uma diferença gigantesca, sobretudo quando nós sabemos que a eleição foi roubada. Ela foi roubada pelo presidente que estava no poder e que usou expedientes que gastaram mais de 100 bilhões de reais para tentar reverter votos daqueles que eram os mais desassistidos pelo governo, e que no último ano passou a ser comprado, assim como motoristas de táxi e, voltando, motoristas de caminhão. Os bolsonaristas ali envolvidos, o nosso George Washington Souza e o senhor Alan Santos, mais um Alan Santos, que nós vamos chamar de Alan Diego, esses dois que já foram identificados, misturaram seus projetos, porque o primeiro fez o artefato, depois lá no QG do Exército, uma vergonha para o Exército brasileiro, o comandante-geral do Exército deveria ser preso, tá? Ele deveria ser preso, porque dentro de uma área militar foi elaborado um plano terrorista contra a República Brasileira. Ele deveria ser preso como traidor, né? Por permitir esses movimentos se instalarem lá e por ter terrorismo lá dentro. E incrivelmente a polícia do Exército não funcionou. Incrivelmente os P2, incrivelmente os policiais à paisana que tem que estar infiltrados nesses grupos também não funcionaram. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos quase uma catástrofe na véspera do Natal. E talvez seja por isso que as pessoas estejam passando pano. Porque acabou sendo, né? Acabaram tropeçando nas próprias pernas. Quando o George Washington fake brasileiro, o golpista que fez, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a vida pessoal dele, é importante, vou deixar separado isso. Esse golpista que fez o artefato, que estava com um arsenal de guerra sob seu poder num apartamento alugado em Brasília, esse sujeito, quando ele passou para o Alan Diego, que é o outro Alan dos Santos, depois quando ele passou para o Alan Diego resolveu mudar o plano, segundo a versão apresentada pelo George Washington fake brasileiro. O Alan dos Santos aqui tem uma ideia mais mirabolante. O que ele faz? Ele vai lá e coloca a bomba, ele coloca as 2 bananas de dinamite com o detonador, que foi conseguido dentro do QG do Exército Brasileiro, né, em Brasília, uma vergonha, né? Grupos terroristas se armando dentro do QG, porque lá é a área do Exército. Esta é a vergonha. Volto a dizer, o comandante do Exército deveria estar preso. Deveria estar preso nesse momento, porque ele é copartípice. Ele facilitou, ele deu a proteção para esses marginais se criarem. O que aconteceu? A ideia então de Alan dos Santos, o que ele faz? Ele pega o artefato e coloca num caminhão, tanque de querosene de aviação. Esse avião estava esperando para entrar no aeroporto internacional de Brasília. A ideia desses psicopatas era explodir quando ele estivesse lá dentro, porque este detonador é um detonador que pode ser acionado à distância. Existe uma dúvida se ele teria ou não acionado, mesmo ainda não tendo entrado no aeroporto. Mas a ideia a ser desenvolvida de forma perfeita era qual? Era explodir este caminhão-tanque de querosene junto a outros caminhões-tanque, postos de abastecimento que tem dentro do aeroporto internacional de Brasília, podendo explodir vários aviões, podendo causar a morte de centenas ou milhares de pessoas. Não é possível que nós esqueçamos que há pouco tempo, que nesses dias que eles estavam tramando isso, nós tínhamos manifestações e os aeroportos estavam lotados. Poderia ter sido uma tragédia, uma coisa absal, absurda, a barbárie absoluta. Mas vamos lá, vamos ver se essas contas fecham. Quem é George Washington fake brasileiro, esse Souza? É um gerente de, segundo o seu depoimento para o delegado, é um gerente de postos de combustível do interior do Pará. Sequer ele sabe direito onde ele mora.
Segundo a sua declaração, ganha entre 4 e 5 mil reais mensais. Um homem descolado, que sabe se articular, sabe falar, e alugou um apartamento via Airbnb num bairro de classe média alta em Brasília. Esse homem gastou 160 mil reais. 160 mil reais em armas e munições. Entre bananas de dinamite e armas que podem ser usadas por snipers, por matadores à distância, por atiradores à distância, em alta precisão. E aqui mora a questão do perigo para o Lula. Por quê? Porque, estranhamente, ou a polícia está se negligenciando a publicar que esteja investigando os financiadores do George Washington Fake e do Alan dos Santos II, o Alan Diego, ou a polícia está prevaricando e colocando em risco a vida do futuro presidente do país, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque uma vez que não se investiga quem são os financiadores, não é possível saber se se trata de uma célula terrorista, de um lobo solitário agindo somente pelo seu ímpeto, pela sua paixão pelo capitão, se é um tentáculo de uma organização criminosa. Ora, olha o tanto de material bélico que nós encontramos, olha o tanto de armamento e munições, mais de 2.000 munições, olha o tanto que foi encontrado. Esse homem dizendo que queria causar o estado de sítio, dizendo que entregaria para outros bolsonaristas as suas armas, outros CACs, para que lutassem contra o comunismo. Ou se investiga isso a fundo e vê quem financiou, porque não bate a conta, o que ele gastou em armamento com o que ele declara receber. E aí nós vamos fazer uma investigação, vamos encontrando e eu vou mostrando para vocês as relações desse sujeito. Então esse sujeito passou por onde? Ele passou pelo Senado. Ele passou pelo Senado, sim. Ele estava lá no Senado, sentado ao lado das autoridades, como Daniel Silveira, um deputado federal. Aqui a conta começa a fechar. O núcleo golpista bolsonarista, o núcleo de criminosos, e Daniel Silveira é um criminoso que sobre o qual não paira dúvida, é um criminoso condenado. Esse é um condenado em trânsito e julgado. Criminoso que recebeu um indulto do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, nós temos lá o George Washington Fake ao lado de diversas autoridades, entre as quais Daniel Silveira. Aí vem o parceiro, o Alan Diego dos Santos Rodrigues. Alan Diego dos Santos Rodrigues, este caucasiano de olho claro, que tem fotos ao lado das maiores autoridades da extrema-direita brasileira. Vamos colocar ali, né? Olha lá, Daniel Silveira, novamente, não poderia deixar de faltar. Também tem o Zé Trovão, né? Ele tá mais conhecido como Zé Raio, né? Zé Raio porque parece que anda, né? Sei, não tá cheirando bem essa história, né, Zé Trovão? Você representa aí o pessoal da família tradicional hipócrita brasileira, né? Você que parece que tem algum problema de olfato, né? Não sei. Achei uma foto sua aqui. Opa, não é essa? Não sei. Pois bem, quais seriam as autoridades que nós temos aqui já numa investigação simplória feita nas redes sociais desses indivíduos? Quais são as autoridades que tiveram contato com esses terroristas? Magno Malta, senador eleito pelo PL do Espírito Santo. Hélio Lopes, deputado federal, também eleito pelo PL do Rio de Janeiro. José Medeiros, deputado federal do PL do Mato Grosso. Daniel Silveira, que nós já mostramos, deputado federal eleito pelo PTB do Rio de Janeiro. Zé Trovão, deputado eleito pelo PL de Santa Catarina, pairando aqui o questionamento da candidatura do Daniel Silveira, que provavelmente vai ser cassada porque ele está inelegível. É preciso ir aos abastecedores, aos financiadores.
para ver se isso era uma organização criminosa que pretende matar o Lula, tentar um assassinato do presidente da República, e talvez isso explicasse porque que o presidente atual viaja para os Estados Unidos para fingir que não está nem aí para nada, né? Talvez isso explicasse, porque não me parece que nada nisso daí tem ponto sem nó. Então o presidente poderia viajar para fora do Brasil, ficar lá nos Estados Unidos e dizer que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, né? Não dá nenhuma declaração, nem condenando, né, os atentados, para que inflame, para que apareçam mais lobos solitários, ou que apareçam mais organizações criminosas, ou mais tentáculos dessa organização. E nós não temos nada em que paire o fato do governo de transição tentar pôr panos frios, né, naquilo que está quente, esfriar um pouco a situação para que não fique vencido pelo medo. Era importante que nesse momento estivesse se cobrando os financiadores do George Washington fake. Os financiadores do George Washington fake. Ou se pegam os financiadores do George Washington fake, do Alan dos Santos II, deste Alan Diego, ou o presidente Lula está em risco. Não sabemos se é uma quadrilha na qual foi pego uma pequena fração, que inclusive em depoimento o senhor George Washington aí, ele disse que haviam militares que davam apoio dentro dos acampamentos, que quando houve os atos do dia 12, aqueles atos terroristas já de botar fogo em ônibus e carros em Brasília, quando houve esses atos, ele disse que os policiais disseram aos manifestantes, aos terroristas que estavam pondo fogo, que desde que não agredissem os policiais, poderiam fazer o que quisessem com a capital da República. Ou se pegam os financiadores, ou o presidente Lula está em risco. Eu vou deixar a matéria para que você leia completo. Completo é diferente. É diferente aquilo que é escrito, pensado, disso que é dito, de forma atrapalhada, de forma aqui improvisada, mas com um estudo. Fiz um estudo desde o dia 24 sobre esse caso. Estava engasgado muitas das coisas que a grande mídia não está dizendo. E esse risco evidente que o Lula está passando, que não está sendo mensurado pela grande mídia. Um abraço para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Nós já perdemos 5 vezes o canal. É importante que você se inscreva, peça para o seu amigo se inscrever. É dessa forma que você pode, nesse início, contribuir conosco. Compartilhe com seus amigos, divida com as pessoas conhecimento. É dessa forma que nós vamos superar as falácias, as mentiras do fascismo.